E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal E aí, Tomé? Hoje vamos fazer análise de mais um livro. O livro da vez é o livro de Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Mas se você está chegando pela primeira vez aqui, se inscreva no canal, dê aí um joinha para nos ajudar e aperte nesse sininho que aparece quando você se inscreve, porque você vai receber as nossas notificações. Estamos fazendo um vídeo por semana. E se você não assistiu nenhum dos outros vídeos ainda, eu vou deixar aqui um card para você acessar o nosso último vídeo, que é sobre Salomão, Lady Gaga e o vazio existencial. Nós analisamos a música Shallow, tema do filme Nasce uma Estrela, e fizemos aí uma ponte com Eclesiastes e discutimos sobre o vazio existencial. Então, se você ficou curioso, ficou curiosa, dá uma olhadinha nesse nosso vídeo. Então vamos à análise do livro de Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, beleza? O livro é publicado pela editora Vida Nova, ele tem pouco mais de 300 páginas, dividido em 5 capítulos, escrito por Jonas Madureira, como eu já falei. Jonas é teólogo, tem mestrado e doutorado em filosofia. O livro trata basicamente sobre como se relaciona o conhecimento de Deus, ou sobre Deus, e os limites da razão humana. É um livro que fala sobre razão e fé. Não fique assustado com a temática, não fique assustado com aquilo que a gente vai falar sobre o livro. E a nossa intenção aqui é ser de fato superficial, porque se a gente for aprofundar no livro, a gente vai dar muito spoiler aqui, e aí vai também interferir na sua experiência com o livro. E a nossa intenção é motivar você a ler o livro. Essa é a nossa intenção de fazer o review, de fazer a análise do livro. Então vamos à análise do livro Inteligência Humilhada. O primeiro capítulo do livro, a teologia diante de Deus, Jonas vai fazer uma diferença entre fideísmo e racionalismo. Fideísmo como sendo aquela ideia de que para se alcançar o conhecimento sobre Deus, acerca de Deus, não é necessário o uso racional, a fé é suficiente. Ao contrário, o racionalismo pressupõe que não precisa-se de fé, mas de racionalidade, de buscar evidências que fundamentem o conhecimento sobre Deus. E aqui fica essa polarização entre fé e razão. E o Jonas diz que não é necessário, então, eliminar a fé da equação, nem muito menos a razão. A fé precisa ser questionada, a fé não tem medo de ser questionada, de ter dúvidas, e a razão precisa reconhecer também o papel da fé. Então, na verdade, se complementam. E o Jonas diz que a razão, muitas vezes, precisa se ajoelhar. Não precisa ser negada, mas ela precisa se ajoelhar. No tópico Teologia em Segunda Pessoa, Jonas vai demonstrar de onde é que nasce o conceito de inteligência humilhada. E ele vai dizer que ele sobe em ombros de gigantes como Agostinho, Anselmo, Calvino, Blaise Pascal e o Hermann Doiver. E aí ele também, inclusive, diz que o livro 10 de Agostinho é sua principal inspiração, fora a Bíblia, é claro. Então, ele expõe para a gente aqui de onde é que ele tira o conceito de inteligência humilhada. Continuando no tópico Conhecer-te, ó conhecedor de mim, Jonas vai fazer uma análise a partir da visão de Agostinho sobre a carta de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, que diz assim: Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então agora o nosso conhecimento sobre Deus é um conhecimento mediado. Mas um dia nós o veremos face a face e esse conhecimento não precisará mais de mediações. Mas, de forma contrária, Deus não precisa de mediações para conhecer o homem. Ele o conhece plenamente. Ainda no capítulo 2, Jonas vai falar sobre a humildade arrogante. A ideia de que os cristãos são muitas vezes acusados de serem arrogantes, né, por dizerem que têm a única verdade. E ele vai usar aquela ilustração hindu, que inclusive o próprio Rubem Alves ele vai citar usando um livro dele, dos cegos que tateiam um elefante e depois cada um vai dizer aquilo que pensou, o que era, a partir da sua própria impressão. E de fato, a partir do secularismo que vivemos, Jonas vai identificar que o relativismo ele quer pressupor que toda verdade é válida. E Jonas admite que, de fato, há uma multiplicidade de verdades, mas nem todas são válidas, porque aquelas que confrontam o cristianismo, aquelas que confrontam as verdades bíblicas, a cosmovisão cristã, não é uma verdade válida para o cristão. Continuando, Jonas vai falar de autoabsorção narcisista. Ele vai usar aqui o mito de Narciso e fazer uma analogia com um tolo, dizendo que o tolo ele acha tudo aquilo que não é espelho feio,
porque ele está muito mais preocupado em se auto-admirar do que se autocriticar, do que se corrigir. Ele não tem predisposição nenhuma para fazer uma crítica sobre suas verdades, ele não tem predisposição nenhuma de aprender. E aí Jonas diz que é preciso que esse tolo tenha uma liberdade interior autêntica, para que ele possa então se libertar do que ele é. Jonas vai falar agora sobre o tolo e as sombras da caverna. Ele vai usar a alegoria de Platão para demonstrar que o tolo, esse tolo que a gente falou anteriormente, é um tolo que acredita que as sombras são a realidade. E, de acordo com Platão, é preciso que haja uma libertação a partir do conhecimento. É o conhecimento que liberta. Embora o cristianismo, de fato, né, Jonas vai falar isso, considere o conhecimento algo importante, mas, diferente do platonismo, no cristianismo é importante que a pessoa, o tolo, seja liberto para conhecer. Então, ele não é liberto pelo conhecimento, ele é liberto para conhecer. E o tolo em si mesmo não tem poder para se libertar. É preciso que haja, como Jonas fala, de uma libertação interior autêntica. E essa libertação, ela só é possível a partir da ação do Espírito Santo de Deus na vida do tolo. No capítulo 2, Jonas vai falar sobre o conhecimento da desgraça. E ele inicia falando sobre a epistemologia monagista. E ele diz que é importante para entender o conceito de dependência da graça. E aí ele vai mostrar a diferença entre o monagismo e sinergismo. O monagismo como sendo a ideia de que o homem, para se salvar, ele não pode fazer nada. Há a ação de um único agente na salvação do homem, que é Deus e não o homem. Há uma relação de singularidade, é uma mão única. Já no caso do sinergismo, acredita-se que o homem pode sim fazer algo para se salvar. Há um certo mérito no homem. Há uma relação de mutualidade, há uma cooperação do homem com Deus. E então Jonas vai dizer que o conceito de inteligência humilhada se enquadra muito mais na visão monagista, porque o homem, de fato, ele carece, ele precisa da revelação de Deus, ele está totalmente dependente da graça de Deus, sozinho ele não pode fazer nada. Jonas fala agora do miserável homem flecha. Ele vai dizer que o homem foi criado como um ser insuficiente desde o princípio. Mesmo antes da queda, o homem era um ser insuficiente, e após a queda, haverá então uma insuficiência caída. E o homem vai tentar encontrar, então, suficiência em si mesmo. Esse é o problema da queda. Vai fazer com que o homem erre o seu alvo. E ele vai usar Agostinho, né, para dizer que o homem foi criado para Deus, e como uma flecha, ele só vai encontrar descanso quando encontrar e acertar o alvo, que é o próprio Deus. E enquanto isso, ele vai ser inquieto, ele vai ser sempre insuficiente, buscando suficiência em si mesmo. E é isso que o pecado faz. Desvia o alvo. A flecha continua no ar, continua percorrendo um caminho, mas o problema é que o pecado faz ela errar o alvo. Na terceira parte do capítulo 2, que tem por título A Teologia Natural e o Crime do Chocolate, Jonas vai demonstrar que o pecado não afetou apenas o redirecionamento da flecha, o redirecionamento do coração do homem, né, para tentar encontrar satisfação em outras coisas, mas também afetou a mente, afetou o intelecto, são os efeitos noéticos do pecado, de tal forma que por meio da nossa intelectualidade, nós não podemos conhecer a Deus. Isso mostra a nossa dependência. Embora, ele vai usar o texto de Romanos, capítulo 1, verso 19, a partir do verso 19, onde Paulo demonstra ali que Deus se revela a partir da natureza e por isso os homens são indesculpáveis diante dele. Ele usa aquele texto para dizer que a nossa ignorância em relação a Deus, ou seja, o fato de a gente não poder conhecer a Deus como deveríamos conhecer, não nos tornará inocentes diante dele. E nós podemos sim, a partir da revelação natural, conhecer a Deus, mas esse conhecimento não é suficiente. Ele não é suficiente. Como diz Agostinho, é um conhecimento por vestígio. E mesmo assim, os homens serão culpados diante de Deus por apenas conhecer por meio da natureza. Ou seja, a revelação natural não é o suficiente. E isso mostra mais ainda a nossa dependência de Deus, a dependência da graça de Deus para conhecê-lo melhor. Sobre o casaco de Pascal, ele vai dizer que a natureza ela é insuficiente para revelar quem Deus é. No máximo, ela é vestígio de um Criador. E é preciso então que haja uma outra revelação para que haja um conhecimento mais ampliado sobre Deus. E essa outra revelação, a teologia chama de revelação especial, é o próprio Jesus Cristo. E Pascal, toda vez que trocava de casaco, ele mantinha no casaco novo
um manuscrito costurado por dentro. E quando ele morreu, se descobriu esse manuscrito e estava escrito justamente a frase: um é a cópia fiel do outro. Pascal dizia que é inútil qualquer conhecimento de Deus sem que seja através de Jesus Cristo. Então não é possível conhecer verdadeiramente a Deus sem que seja através da revelação especial de Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Continuando no capítulo 2, Jonas vai falar sobre o cúmulo da miséria, que a dificuldade de conhecer a Deus não está em Deus, mas na intelectualidade desgraçada do homem. Nós carecemos da iluminação de Deus, mas mais ainda, carecemos de sua cura para a nossa cegueira. E mais miserável do que a miséria é a ignorância sobre ela. O homem se torna mais miserável por ser ignorante sobre a sua própria miséria. E por ser ignorante sobre a sua miséria, ele acredita que é possível encontrar sentido para a vida longe de Deus. E por isso vai adorar a criatura ao invés do Criador. Somente a graça é capaz de fazer com que o homem adore o Criador. A natureza vai fazer com que o homem sempre erre o objeto da sua adoração, levando o homem a adorar a criatura. Terminando o capítulo 2, vai falar sobre livres pensadores ou gnósticos enrustidos. Ele vai tratar aqui sobre a ideia de que é possível, a partir do gnosticismo, né? A ideia gnóstica de que é possível conseguir a salvação através do conhecimento. E Jonas vai mostrar a insinceridade dos supostos livres pensadores que criticam o cristianismo por limitar as pessoas devido aos seus dogmas, a escravizarem por causa dos seus dogmas, e eles mesmos, os supostos livres pensadores, não percebem as suas contradições, porque acreditam que é possível analisar o mundo distante dele. E Jonas diz que é como se estivesse cerrando, né, o galho que está sentado, porque a verdade é que não é possível analisar sem pressupostos. A verdade é que a nossa mente ela não foi criada para ser livre, mas está sempre submissa a um Senhor. Ou Deus é o Senhor da sua mente, ou você tem outro Senhor no seu lugar. No capítulo 3 do livro, que tem por título O Deus Humilhado, Jonas inicia esse capítulo discutindo a ideia. No capítulo 3 do livro, que tem por título O Deus Humilhado, Jonas inicia a discussão falando sobre a bondade e o poder de Deus. E ele usa o início do credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para falar sobre o Deus cristão que é bom e é todo-poderoso. E esses atributos de Deus, de bondade e dele ser poderoso, são atributos que são discerníveis, mas que são indissociáveis. O Deus que é bom é o Deus que é poderoso. Deus do banco dos réus. E vai fazer a seguinte pergunta: como podem então serem indissociáveis, serem inseparáveis as verdades de que Deus é bom e Deus é todo-poderoso? E como então esse Deus, como pode esse Deus ser tão poderoso e tão bom e ao mesmo tempo permitir o mal no mundo? É o problema do mal que vai ser trazido à tona. Ele vai citar o dilema de Epicuro e vai discutir um pouco sobre o dilema de Epicuro e também vai mostrar que é possível que o ser humano, por causa da sua razão limitada, ele esteja diante de mistérios que ele não pode responder. E o fato de o cristianismo não ser uma religião de mistério não quer dizer que não haja mistérios, por exemplo, como a própria Trindade. Como pode então um só Deus ao mesmo tempo ser três, né? É um mistério também. E o mistério, ele não é algo contra a razão, nesse caso. Ele é suprarracional. É algo que a razão não pode compreender. É algo que a razão não pode entender por causa da sua própria limitação. E aí ele questiona como pode então alguém dizer que para Deus ser bom e poderoso, o mal não poderia existir. Como pode alguém ser soberbo ao ponto de considerar essa possibilidade irreal? Não é porque alguém não sabe a resposta, não quer dizer que Deus não possa existir e coexistir com o mal, e mesmo assim sendo todo-poderoso e sendo todo bom. A ofensa da onipotência. Como pode, então, essas três afirmações de que Deus é bom, Deus é poderoso e existe o mal no mundo serem verdades ao mesmo tempo? A solução, de acordo com Jonas, não é diminuir Deus, não é diminuir o ser de Deus dizendo que ele é menos poderoso ou menos bom do que ele é.
E à luz de Jó, da vida de Jó, ele vai mostrar que Jó em nenhum momento luta contra Deus. Mas a questão de Jó é contra a teologia da retribuição. A ideia de que por Jó ser quem ele é, Deus não permitiria o mal na sua vida. E em nenhum momento Jó tentou ressignificar o poder de Deus. Pelo contrário, Jó questiona como um Deus todo-poderoso, como ele poderia permitir que Jó passasse pelo que ele passou. E este é o fato. Deus é realmente todo-poderoso e Deus é realmente bom. Jonas continuando então, ele vai tratar agora da kenosis de Cristo, o esvaziar de Cristo, conforme o capítulo 2 de Filipenses. Ele vai fazer um contraponto aqui entre o filósofo Vatimo, que leva, vamos dizer assim, ao extremo esse esvaziar de Cristo, de tal forma que não dá ênfase à segunda parte do texto. E é isso que o Jonas vai trazer à tona, a ideia de que, de fato, Cristo se humilhou, se esvaziou, mas ele foi depois exaltado. E nós não podemos perder de vista esses dois aspectos, do esvaziar da sua glória, mas também depois houve a exaltação de Cristo. E o Jonas vai fazer aqui esse contraponto bem interessante com esse filósofo italiano. Continuando no capítulo 3, Jonas vai falar sobre a fronese de Cristo. Fronese geralmente é traduzido por sentimento, atitude. E ele vai dizer que fronese é a combinação de uma atitude correta a partir de uma consciência correta e uma vontade correta. Ou seja, o bem que se faz é o bem que se deseja fazer. Mas o homem miserável, caído, ele é incapaz de atingir esse padrão da fronese. A não ser que a graça de Deus o incline para fazer aquilo que é bom, ele jamais o fará. O Deus da Bíblia é cruel. É sobre isso que Jonas continua falando no capítulo 3, dizendo que os ateus acusam Deus de ser um Deus sanguinolento, de ser um Deus vingativo, ciumento, um Deus cruel. E é possível, de acordo com ele, que um crente, ao passar por sofrimento, possa pensar algo sobre Deus assim. E o bom não é esconder suas dúvidas e dilemas, porque, usando o exemplo de Tomé, Jesus transformou a dúvida de Tomé em adoração. E falando sobre Abraão, ele diz que não é possível obedecer a Deus sem rupturas e sofrimentos. Sobre teodiceias e orações sujas, e ele vai começar falando sobre a reação lógica ao problema do mal. Vai demonstrar que Deus ser bom, Deus ser todo-poderoso e o mal existir, não é uma contradição, mas uma antinomia. E antinomia acontece quando existem verdades que são verdades inquestionáveis separadamente, mas que não se entende como é que elas funcionam verdadeiramente quando estão juntas. Essa é a antinomia, isso não é uma contradição. Isso só nos mostra, mais uma vez, a limitação da nossa razão para entender essas coisas. Ele vai encerrar então o capítulo 3 falando sobre a reação emocional ao problema do mal. De acordo com ele, a maior parte dos questionamentos das pessoas em relação a Deus e o problema do mal é por causa de problemas emocionais. E nenhuma teodiceia, nenhuma apologética vai trazer respostas específicas de por que Deus permite o mal. Mas, de acordo com Jonas, a Bíblia nos dá um escape para aquelas pessoas que são piedosas. E ele diz que é o escape da lamentação, não da murmuração. Murmuração é uma oração feita por alguém que já perdeu a fé, alguém vil, alguém que está cheio de mágoa, cheio de ódio contra Deus. Mas a murmuração não. A murmuração é feita por alguém que é piedoso, por alguém que continua sendo adorador a Deus, mas que não consegue mais esconder os seus dilemas, as suas dúvidas. Os salmos estão cheios de lamentações. A Bíblia está cheia de lamentação. O próprio Cristo fez uma oração de lamentação na cruz. Então essa é a saída para alguém que está diante do dilema do mal. Fazer a oração de lamentação, se rasgar diante de Deus sem pudor. Mas essa pessoa, ela jamais ela vai perder a sua fé. Ela jamais vai duvidar da soberania de Deus. No capítulo 4, Jonas vai falar sobre a teologia do autoconhecimento. Ele vai iniciar falando sobre a natureza do autoconhecimento. O conceito de inteligência humilhada pressupõe uma teologia do autoconhecimento, que é essa correlação entre o conhecimento de Deus e o conhecimento sobre si mesmo. De acordo com a teologia do autoconhecimento, não é possível conhecer-se de modo adequado sem que se tenha um conhecimento adequado sobre Deus, sobre quem Deus é. E não é possível ter um conhecimento adequado verdadeiramente sobre quem Deus e continuar ignorante sobre si mesmo. Jonas continua falando sobre autoconhecimento e referência. Ele diz que há 3 demandas diferentes que determinam a referência de uma pessoa. A primeira é a autorreferência, ou seja, eu
eu quero ser ou eu sou aquilo que o outro quer que eu seja. Alter, o outro determina aquilo que eu deva ser. E a ego-referência é a segunda demanda, quando você está cansado de tentar ser aquilo que o outro determina você ser, ou quer que você seja, você busca então a referência em você mesmo. Você diz então, basta, agora eu serei aquilo que eu quero ser. E todas essas duas demandas são demandas inautênticas, porque ambas demonstram que a pessoa está insatisfeita consigo mesmo, ou buscando a referência no outro, ou tentando buscar em si mesma. Ambas demonstram insatisfação com o que se é. A única referência que realmente leva o ser humano para o caminho da autenticidade é buscar a referência em Deus, é ser aquilo que Deus diz que você deve ser. Então é a única referência, a referência capaz de trazer autenticidade à vida do ser humano. Gramática da antropologia bíblica, ele vai aqui então trazer 4 palavras importantíssimas que estão em hebraico para definir aquilo que o homem é. Então ele pega esses conceitos a partir do hebraico, né, para demonstrar aquilo que o homem é a partir daquilo que Deus diz que o homem é. E ele começa então trabalhando aqui a primeira palavra, que é nefresh, para construir o conceito do homem desejante. E nefresh, que é traduzido por alma, não é uma parte do homem, mas está relacionado a um aspecto do homem todo. E muitas vezes nefresh também está muito ligado à garganta, e associado à garganta, que também, né, tem a ver com fome, tem a ver com saciedade. E a partir desta ideia, Jonas vai trabalhar então o conceito do homem como um ser faminto por Deus, o homem desejante. Um segundo conceito que Jonas vai trabalhar é o conceito do homem deliberante, a partir da palavra lebab, que é coração. Então, coração é extremamente importante para definir o que o homem é na Bíblia. Coração é no coração, ou seja, é o centro da vontade do homem, dos seus pensamentos, sentimentos, decisões, é tudo aquilo que o homem é, por isso que é muito importante. E é justamente no coração onde acontece a batalha com Deus, é no coração. E o homem sairá vitorioso se ele se deixar ser ferido por Deus e se submeter ao senhorio de Deus, submeter as suas vontades, emoções, desejos, decisões totalmente a Deus. A terceira imagem que Jonas usa para definir a natureza humana é o homem contingente, isso construído a partir da palavra carne, que é basar, e aí está associada então à fragilidade humana, à transitoriedade humana. A basar está relacionada à fraqueza existencial humana, mas também não só a fraqueza existencial, mas uma fraqueza moral também, revelando então a depravação total do homem, a sua incapacidade para obedecer a Deus. E para isso é necessário então que Deus intervenha, transformando o coração de pedra do homem em coração de carne. A quarta imagem que a Bíblia vai usar para definir a natureza humana é o homem vivente, ruá, espírito, ou seja, aquilo que vem de Deus que mantém o homem vivo, mostrando então que o homem para viver depende totalmente de Deus. Capítulo 5, Jonas vai falar sobre a traição do teólogo. Ele vai dizer que o teólogo ele pode trair ou ser desertor quando ele não está mais submetido à cosmovisão cristã de mundo. Ele fala então sobre a ferida do teólogo. Ele diz que esse amor irresistível que o teólogo tem por Deus não é porque foi despertado internamente por ele mesmo, mas devido ao fato do teólogo ter sido ferido pela palavra, que o tornou consciente da sua natureza humilhada. E logo então, consequentemente, o teólogo busca o conhecimento de Deus porque o ama, e não o contrário, ou seja, ele não busca o conhecimento para amar, mas ele busca porque ama a Deus. No compromisso do teólogo, Jonas vai dizer que o teólogo deve buscar o conhecimento de Deus nos termos que ele propõe, na maneira que ele torna possível. Por isso que ele, antes de escrever, ele deve ler e ouvir, e deve estar, acima de tudo, comprometido com a cosmovisão revelada pela Bíblia, para que ele possa buscar compreender a sua realidade, o mundo à sua volta. Ele vai falar agora sobre a cosmovisão do teólogo, já que ele falou anteriormente, ele vai usar o conceito de James Siri sobre cosmovisão e vai trabalhar alguns aspectos desse conceito. Então ele vai dizer que cosmovisão é um compromisso do coração, e ele deixa claro aqui que o cientificismo é uma cosmovisão porque é um compromisso do coração, é uma devoção da mente e das paixões. E o conflito entre fé e razão, na verdade, é um conflito entre visões de fé e de razão. Cosmovisão é um compromisso do coração que pode ser expresso por uma história ou um conjunto de pressuposições. E Jonas vai dizer que ela pretende então responder 4 perguntas importantes: quem eu sou,
onde estou, o que está errado e qual é a solução. E ao responder essas 4 perguntas, a cosmovisão vai criar uma narrativa, criar um conjunto de pressuposições. Cosmovisão também é um compromisso do coração com uma estrutura de plausibilidade. E ele vai dizer que a cosmovisão majoritária ela domina sobre as outras, as minoritárias, porque ela está legitimada pela ocupação em esferas importantes da comunidade, como a jurídica, a educacional e a midiática. Jonas vai demonstrar agora a diferença entre dualismo e dualidade. Dualismo como sendo, de fato, uma cosmovisão de mundo e dualidade sendo algo que é observável, algo que é real. Por exemplo, verdade e mentira, quente e frio, dia e noite. Então são fatos observáveis, inquestionáveis, por sinal. Jonas fala da traição dualista da cosmovisão cristã. Ele diz que a dualidade entre o mundo e a igreja, essa sim existe e deve permanecer. Mas o dualismo trata o mundo como se fosse um lugar onde a majestade de Cristo não pudesse ser manifestada. E isso deve ser rejeitado. O secularismo, como resultado da traição dualista da cosmovisão cristã, ele vai dizer que a visão dualista ela transforma a esfera pública não num lugar, num espaço onde o cristão pode se ver como servindo a Deus, mas apenas num lugar onde se pode ganhar dinheiro. E o cristão não compreende ou deixa de perceber a rica visão que o cristianismo tem do trabalho. Para encerrar, Jonas vai fazer um estudo de caso do Carl Henry, um teólogo batista do início do século XX, que fez críticas ao movimento fundamentalista, inclusive ele era fazia parte desse movimento, mas vai fazer uma crítica porque, de acordo com ele, o movimento fundamentalista vai falhar em anunciar o reino e também moldar a mentalidade do mundo moderno, já que, para tentar fugir do liberalismo, vamos dizer assim, eles vivem de forma separatista, em forma de gueto. No item, o principal teólogo do evangelicalismo, que é o Carl Henry, ele vai mostrar que o principal objetivo dele era despertar os fundamentalistas para um maior engajamento intelectual, social e cultural também. Fundamentalismo versus liberalismo é demonstrado que houve uma queda de braço, né, por volta de 30 anos, e pelo menos de imediato quem vence essa queda de braço é o liberalismo, influenciando aí muito mais do que os fundamentalistas, universidades, igrejas e até parte da mídia também. Surgimento do evangelho. No item A Teologia do Evangelho Social, é feita uma crítica a esse evangelho, já que ele perde de vista os valores do reino de eternidade, de salvação da alma, tornando então o reino apenas relacionado a uma ótica política e social. Na nova agenda do evangelicalismo, ele mostra que o evangelho social sucumbiu por causa das 2 grandes guerras e também demonstra que Carl Henry ele é uma terceira via. Ele nem é fundamentalista extremo, nem liberal, e ele mostra então como é possível ele continuar crendo na ortodoxia protestante e ao mesmo tempo engajado nas questões sociais e culturais da sua época. Então, na autoridade da revelação, é demonstrado basicamente aquilo que eu falei anteriormente, que para ser um teólogo engajado nas questões sociais e políticas e intelectuais, ele não precisa ser um teólogo liberal, não precisa abandonar a ortodoxia protestante. Sobre a natureza proposicional da autorrevelação de Deus, Henry, diferente de Barth, vai defender a ideia de que a autorrevelação de Deus se dá na pessoa e obra de Jesus Cristo, mas também no testemunho da Bíblia em relação à pessoa e obra de Jesus Cristo. Jonas, já quase encerrando o livro, vai fazer a pergunta: teologia racionalista? E aqui ele mostra a crítica de Alistair McGrath em relação ao Henry, sobre a natureza proposicional das Escrituras, porque, de acordo com o Alistair, o Henry não abriu a possibilidade da revelação divina parecer, em algumas vezes, ter uma certa inconsistência, como, por exemplo, a questão das 2 naturezas de Cristo. Para encerrar, ele vai falar sobre a missão do teólogo e faz uma comparação de semelhanças entre o teólogo secularista e o dualista. O teólogo ele trai toda vez que ele redireciona o seu coração, mudando sua cosmovisão, e encerra dizendo que a missão do teólogo é trabalhar com a palavra, porque só ela é capaz de transformar as pessoas, transformar o mundo.
Eu indico este livro com toda certeza. É um livro que, embora possa assustar a princípio, por falar de tema filosófico, né, e teológico, possa assustar qualquer pessoa, mas de fato o Jonas consegue, numa linguagem simples, mas não simplória, tratar esse tema com profundidade. E é brilhante como ele consegue construir esse conceito de inteligência humilhada, né, mostrando que a razão de fato tem limites. Ela Em alguns momentos ela vai ter que se ajoelhar, se dobrar diante dos mistérios da fé. E como podemos então conciliar fé e razão? É um livro indicado para todas as pessoas, não apenas seminaristas ou pastores, ou filósofos ou estudiosos, mas qualquer pessoa pode ler esse livro e entender muito bem, porque quando Jonas trata de termos técnicos, ele faz questão de explicar e parece que ele realmente está pensando naquela pessoa que não entende muito bem, né, desses termos. Então, de fato, é um livro que eu posso indicar para você. Principalmente você que está na universidade, é um livro que eu indico porque ele vai ajudar você a conciliar a sua fé e razão. Não é preciso negar a fé para poder usar a sua razão, nem muito menos ser racional ao ponto de eliminar a sua fé. Então, é um livro que vai lhe dar, de fato, subsídio para um ambiente universitário e vai fazer você, inclusive, também fortalecer a sua fé, a você a defender a sua fé. É um livro que eu usei como base, ou pelo menos boa parte dele, num curso básico que eu dei de apologética na universidade. Então, com certeza me auxiliou e com certeza vai ser uma bênção na sua vida. Como diz Jonas, leia este livro antes de você morrer. Com toda certeza, você não vai se arrepender. Sei que o vídeo foi um pouco longo dessa vez, mas foi inevitável, já que o livro ele é muito rico de informações. Eu quis fazer um panorama geral sobre todas elas e espero que isso tenha estimulado você a comprar o livro e ler, porque com toda certeza lá tem muito mais informação. E antes de ir embora, assine o nosso canal, se inscreva aí, aperte no sininho para receber as nossas notificações e ainda dê um like para nos ajudar, beleza? E até a próxima, se Deus quiser.